Olá! Você gostaria de saber quais são os primeiros passos para iniciar um projeto de escrita de um artigo científico? Se você quer saber a resposta, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para auxiliar os jovens pesquisadores a desenvolverem seus trabalhos acadêmicos, artigos científicos, resenhas e muito mais. Se vocês gostarem deste vídeo, eu só peço para curtirem, darem um like, um joinha, deixarem o seu comentário, às vezes sugestões de pauta para os próximos vídeos. E sempre vejam no link da descrição, porque deixamos materiais gratuitos. Bem, vamos à resposta? Primeiro passo, nesta série, antes de mais nada, eu quero pontuar para vocês, nesta série que eu estou fazendo artigos científicos, primeiras lições, eu estou falando sobre como é a estrutura básica de um artigo, qual é o requisito fundamental, qual é o requisito fundamental da escrita científica. Eu estou falando bem do início, eu não estou falando do processo agora, neste momento, da escrita em si. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que eu vejo é que os alunos, as alunas, tanto na graduação como na pós-graduação, às vezes até por pressa, já querem chegar já na prática e já começar a escrever. Eles pesquisam, já começam a fichar já querendo utilizar no artigo e nunca param exatamente para compreender qual que é a finalidade, por exemplo, do artigo científico, que é comunicar o resultado de uma pesquisa, não para compreender exatamente como que deve ser a estrutura, não reflete que precisa pensar na audiência e analisar em qual revista científica deve publicar, ou seja, primeiro você escolhe a revista, depois você começa a escrever, a fazer o desenvolvimento bibliográfico, até porque você precisa saber mais ou menos qual é a média de páginas, porque não basta, publicada naquela revista, porque não basta olhar nas diretrizes dos autores, ver que pode publicar de 15 a 30, sendo que a média dos artigos possuem 15, 16 páginas, e aí você vai entregar um de 30 que não costuma ser a quantidade certa que é publicado nesta revista. Então, quer dizer, eu estou tentando, mesmo nos vídeos anteriores, começar lá do início para fazer sentido todo o processo e para que a escrita acadêmica e o desenvolvimento do artigo científico faça sentido para você e não seja algo só para cumprir um requisito, para que você desenvolva algo que possa contribuir realmente para a ciência. Então isso precisa fazer sentido. Então eu estou começando bem no início e por isso que eu estou falando os primeiros passos para o projeto da escrita científica. Bem, um dos primeiros passos você já está tomando, que é exatamente assistir a vídeos, ler livros sobre o desenvolvimento de artigos científicos, sobre o desenvolvimento de produções acadêmicas, entender a especificidade da escrita acadêmica, o processo de elaboração de uma pesquisa científica, o que é conhecimento científico. Então, você está no caminho correto. Assista estes vídeos quantas vezes você achar necessário e acompanhe todos os nossos vídeos que nós discutimos todos os elementos necessários para que você desenvolva um bom trabalho acadêmico, uma boa e desenvolva uma excelente pesquisa acadêmica. Bem, pessoal, o que acontece? Estes primeiros passos. Bem, o primeiro é realmente você se conscientizar, né? Ler, estudar, compreender exatamente o que é este processo de escrita científica, qual que é o objetivo principal. Em segundo lugar, você tem que se preparar, que a gente chama de mindset, né? Você tem que estar preparado e preparada para algumas coisas, para que a sua postura seja realmente científica e você não corra o risco de travar, como costumam falar, não conseguir avançar na sua pesquisa científica por causa, por exemplo, de críticas, né? Então, eu vou explicar um pouco mais por que eu estou falando isso. Primeiramente, além de você ter que buscar para compreender melhor este processo de escrita acadêmica, etc., você também tem que compreender que é possível que você envie o seu artigo científico para uma revista e que ele volte com revisões dos pareceristas. E você tem que compreender que isto não é um desestímulo para você.
Muito pelo contrário, é um ajuste, por quê? Porque o seu artigo ainda não chegou à clareza necessária e, portanto, sua pesquisa científica ainda não chegou ao final, né? Que é alcançar os receptores e fazer sentido para que eles possam compreender o conhecimento transmitido por você. Então pense que é uma oportunidade na realidade quando os pareceristas, eles devolvem um artigo. Às vezes, muitos estudantes, eu vejo principalmente da pós-graduação, eles têm os artigos devolvidos e aí eles falam: "Mas como? Ele não entendeu que eu falei isso?". Entenda, se a pessoa não entendeu o que você falou, é porque você precisa reescrever de uma forma mais clara. Pode parecer evidente para você que conhece o assunto, mas para aquele que está relendo o parecerista, geralmente os pareceristas já são na área, na linha de pesquisa da revista científica. Imagine para quem nem é. Quer dizer, você não vai alcançar a sua audiência. É mais uma oportunidade para que seu artigo seja realmente de impacto. Então, esta postura é muito importante. Pode para alguns parecer bobo, falar, não, tudo bem, eu entendi. Mas não é, não. Eu vejo que muitos alunos se sentem desestimulados quando volta da revisão, ou às vezes até quando é reprovado. Mas a reprovação significa que ainda a pesquisa não está madura. Não é para você desistir daquele artigo e daquela pesquisa, é para você desenvolver mais a pesquisa e escrever com mais clareza. Então, mude a postura, isso é fundamental. Este é um dos primeiros passos para o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. E se você for estudante da graduação ou da pós-graduação, e você estiver fazendo, por exemplo, um artigo para o TCC, principalmente especializações costumam pedir artigos científicos como trabalho final de conclusão de curso, pensem que se o seu orientador ou orientadora devolver com ajustes, isto é importante para que seu projeto chegue ao resultado necessário, para que você contribua com o seu conhecimento, com a sua pesquisa, para que todo o seu trabalho não seja irrelevante e só sirva para você obter um título. Você não está desenvolvendo todo este processo de pesquisa científica só por causa de um título. Você também está interessado no saber. Um estudante, por exemplo, da especialização, se ele quer fazer a especialização, é que ele quer se aprofundar. Não bastou que estava na graduação. Se um estudante está na graduação, ele quer realmente se sentir seguro ou segura de que é apto e apta para desenvolver um artigo científico, um conhecimento científico e poder aplicá-lo posteriormente na sua área de trabalho. Então, quer dizer, você não vai fazer tudo isso e não estar pronto ou pronta para desenvolver um conhecimento científico. Então mude de postura em relação a isso, é por isso que eu falo, tem que mudar o mindset da pessoa, porque você tem que começar esse projeto de pesquisa sabendo que pode ter retornos para ajustes. O seu orientador ou orientadora podem falar sim para que você faça algumas alterações. E isso não pode ser um entrave para o desenvolvimento da sua pesquisa. Você não pode parar porque recebeu muitas críticas. Ao contrário, você tem que abater a cada uma das críticas, porque, quer dizer, se tem críticas, significa que se você conseguir resolvê-las e abater cada uma das críticas, seu artigo estará mais próximo daquilo que se espera de um artigo científico e você terá muito mais sucesso com ele. Então, estes são os primeiros passos para o seu projeto de artigo científico. Não leve para o lado pessoal críticas, espere sim a revisão de pareceristas, principalmente se for o seu primeiro artigo, e considere as críticas oportunas, porque mesmo que para você não faça sentido as críticas, entenda que para a sua audiência não faz sentido o que você escreveu. Portanto, você precisa escrever com mais clareza, senão sua pesquisa não estará concluída. Porque imagine se seu artigo é publicado e a maior parte das pessoas não compreende o que você escreveu. Significa que ele não alcançou as pessoas. O que adianta um artigo publicado que não é lido e não é compreendido? De nada, né? Então, pense nisso, estabeleça esta consciência quanto ao desenvolvimento acadêmico, ao seu desenvolvimento acadêmico e à elaboração do artigo científico. Bem, espero que tenham gostado. Se gostaram, novamente peço, deixe um like, deixe um comentário, dê sugestões e veja sempre a descrição que a gente deixa algumas recomendações de materiais, materiais gratuitos que
servem para auxiliar os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.